E uma das categorias que não concorda com a proposta posta pelo governo do estado da reforma da Previdência são os policiais civis. E eu converso agora aqui no estúdio com o presidente do Simpolpe, Constantino Júnior. Seja bem-vindo. Bom dia para o senhor. Bom dia. Então, fazendo aqui um resgate ainda do dia de ontem, como a gente acabou de ver ali na matéria, os deputados da oposição, claro que prestaram todo o apoio para os servidores que estiveram lá, mas eu queria que o senhor deixasse claro quais são os pontos que o senhor vê negativamente dentro dessa reforma, não só para os policiais civis, mas para os servidores de um modo geral. Olha, primeiro, o que nós condenamos é esse regime de urgência que foi aprovado na Assembleia Legislativa, por solicitação de um partido, que é o Partido dos Trabalhadores, que sempre teve, na luta com os trabalhadores antes de chegar ao poder. E isso é uma incoerência muito grande, porque a nível nacional, o Partido dos Trabalhadores se posicionou contra a reforma que foi encaminhada pelo presidente Jair Bolsonaro. E não se justifica essa pressa de se aprovar, como foi dito aí pelos deputados de oposição, um projeto que mexe com a vida dos servidores, mais de 100 mil servidores, ativos, inativos e pensionistas, e se aprovar em menos de uma semana. E tem um prazo até julho, se não me engano, do ano que vem. Exato, há uma portaria do Ministério da Economia, se não me engano, onde dá aos estados, até para que eles possam ter o certificado da questão previdenciária, para que eles possam, inclusive, operar no mercado financeiro, até julho do ano que vem. Então, não há essa necessidade dessa pressa toda. Agora, o que traz de prejuízo nessa reforma? A grande questão, que nós sabemos que o prejuízo maior para todos os trabalhadores, ela veio a partir do Congresso Nacional. Todos os estados estão fazendo essas adequações, mas o encaminhamento da proposta da PEC 6, encaminhada pelo presidente Jair Bolsonaro, que buscava inclusive acabar com a Previdência Pública para criar a capitalização, e também a questão do BPC e aposentadoria rural. Isso foi colocado de lado pelo Congresso. Mas em relação aos servidores públicos, os parlamentares realmente votaram uma Previdência, que hoje é a PEC 103, que traz um prejuízo muito grande. Especificamente na questão dos policiais civis, nós podemos dizer que o presidente Bolsonaro, ele colocou, do ponto de vista do seu entendimento como gestor, ele colocou os policiais civis do Brasil, aí eu coloco Polícia Federal, Rodoviária Federal, polícias civis estaduais, polícias penais, guardas municipais, ele colocou no segundo plano quando você compara com a aposentadoria dos militares, Forças Armadas, priorizou os militares. Polícia Militar e Bombeiros Militares. Ora, se todos nós estamos dentro do universo da segurança pública, nós não e jamais concordaríamos com essa discriminação. Então, assim, a grosso modo, como é que está essa reforma para os trabalhadores? O ponto central é o cálculo da aposentadoria. Não é a questão do pedágio, de tempo que vai faltar, se nós vamos nos aposentar com 30 anos, enfim. Os policiais civis, eles têm uma lei federal, que é a Lei Complementar 51 de 1985, que ela foi recepcionada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas a questão do cálculo, quando fala em proventos integrais, há uma interpretação por parte das procuradorias dos estados, e a do Piauí não é diferente, de que esses proventos integrais ele tem que ser feito pela média das remunerações no decorrer da carreira funcional, e não pela integralidade e paridade. O que é integralidade? É o último salário que você leva para a aposentadoria, e a paridade é quando você tem um reajuste para a atividade, vai para os inativos e pensionistas. Isso nós perdemos, diferentemente dos policiais militares e bombeiros militares e forças armadas. Essa integralidade e paridade, ela inclusive tem um lapso temporal indefinido. Esses pontos negativos que o senhor está citando, eles são válidos para quem já está aposentado ou somente para quem vai se aposentar a partir de então? Olha, no caso dos policiais civis, nós temos aqueles que ingressaram até 31 de dezembro de 2003, que foi ainda da reforma do Lula, emenda 41, para trás. Você ainda tem como discutir integralidade e paridade, é como nós fazemos aqui no estado do Piauí. O policial pede aposentadoria, a procuradoria orienta que se aplique um fator previdenciário, que você perde em média de 30% do que você ganha, você judicializa e
e consegue a paridade e integralidade através de decisões judiciais. Inclusive, o Tribunal de Justiça do Piauí já emitiu uma súmula, que é a súmula 17, fazendo esse reconhecimento. Agora, para os policiais e os servidores públicos, do modo geral, que ingressaram a partir de 2004, aí o cálculo da aposentadoria ele é dramático. Vou lhe dar um exemplo prático. Como é o cálculo agora? Você vai ter a média de todas as suas remunerações, desde o primeiro contra-cheque ao último. Você calcula a média, que vai dar um valor menor do que você ganha na ativa. Desse valor, você vai aplicar 60%. E aí, aquele tempo que excedeu os 20 anos, a cada ano a mais, é 2%. Que aí você vai levar para a sua aposentadoria o valor dessa média, aplicado aos 60%, mais 2%, em média 80% do valor da média. E você perde a integralidade, além de perder a integralidade, você perde o direito de ter os reajustes salariais. Mas a pensão ainda é pior. A pensionista vai receber pela metade. E aí a única coisa que nós conseguimos, eu falo nós, as entidades representativas do Brasil afora, a nível nacional, e que o governo na proposta não tinha colocado, mas recuou e botou, foi a questão da pensão por morte em serviço ou em decorrência dele. Se o policial, né, for para uma diligência e lá for abatido, aí a viúva vai ganhar 100%, né, dessa média vitalícia, até porque nós também não temos pensão vitalícia hoje, né? A pensão só é vitalícia a partir de 44 anos do cônjuge. Quanto à idade de aposentadoria, foi mexida também? A idade ela foi mexida, de um modo geral, para os demais servidores, vai 65 homens, 62 mulheres, mas no caso dos policiais é 55 anos para homem e mulher, né, da idade. E também a questão da pensão do policial, que porventura, né, numa diligência, ele também é vítima de um disparo de arma de fogo e fica impossibilitado de trabalhar, a aposentadoria dele, dependendo do tempo de serviço, vai ser muito pequena. Se ele tiver 10 anos, você vai pegar essa média dos 10 anos e aplicar os 60%. Então, vamos dizer que ele ganha 10 mil reais, ele vai se aposentar com 3 mil reais. Então, isso é um absurdo. É uma questão que nós queremos discutir com o governo atual, porque em outros estados os companheiros conseguiram, inclusive, garantir integralidade e paridade. Aqui o governo remeteu para 51. O senhor citou que o governo federal acabou prejudicando na reforma da Previdência Nacional. O senhor acha que, embora o governador Wellington Dias tendo que seguir já a base dessa reforma nacional, ele prejudicou alguns pontos, ele mexeu em alguns pontos que ele poderia, no caso, não ter mexido? Olha, pelo princípio da simetria constitucional, os entes federados eles não podem aprovar ou encaminhar para as Assembleias Legislativas emendas constitucionais que sejam mais prejudiciais daquilo que está na Constituição Federal. Mas eles podem, né, melhorar a proposta. E é nisso que nós estamos apostando. O que nós reivindicamos como sindicato? Que a integralidade e paridade ela possa prevalecer aos atuais policiais que estão. Logicamente, para os que irão entrar, nós já temos o regime de previdência complementar. O Estado do Piauí implantou a partir de maio de 2018. Então, para esse, lamentavelmente, nós não podemos fazer nada. Mas para os atuais, nós podemos, junto com o governo, desde que o governo tenha compromisso com os policiais civis, fazer isso. Por quê? Porque os policiais militares e bombeiros militares, eles têm integralidade e paridade de forma indefinida. Então, seria justo que o governador Wellington Dias pudesse trazer integralidade e paridade para os atuais policiais civis, para que não tenham tanto prejuízo nas suas aposentadorias. Ontem, lá na Assembleia Legislativa, além dos servidores, deputados de oposição, também estavam os deputados da base do governador do estado, OAB, gestores que ajudam na administração estadual. Enfim, houve algum tipo de conversa entre as partes diferentes ou não? Não, do ponto de vista dos servidores públicos, sim, nós temos aí, né, uma central sindical que tem coordenado esse conjunto dos servidores públicos estaduais, que é a pública. Mas com relação ao governo... Mas já chegaram a se reunir com o governo, não? Não, o governo simplesmente não acenou nenhum tipo de conversação conosco. Né? Quando nós tomamos conhecimento da proposta que foi apresentada e nos causou muita estranheza, quando os deputados aprovaram o regime de urgência, nós, servidores, nos mobilizamos. Estamos convocando todos os nossos representados para que
se façam presente na Assembleia Legislativa, justamente buscando, né, esse canal de diálogo com o governo. Então, um governo que veio das bases dos trabalhadores, é muita incoerência um governo desse não querer sentar com os trabalhadores para discutir matéria tão importante que vai mexer com a vida de tanta gente. É justamente o que os deputados da oposição também pedem, audiência pública, discussão, afinal de contas, é o futuro do Estado que está em jogo com essa proposta da reforma da Previdência estadual. E uma possível greve ainda essa semana? Pode acontecer? Pode. Nós temos aí uma convocação geral para quinta-feira. Nós vamos fazer essa assembleia lá na Assembleia Legislativa do conjunto dos servidores e nós poderemos deliberar por uma paralisação geral do Estado para buscar esse canal de negociação. Então, nesse primeiro momento, nós queremos suspender o regime de urgência, transferir essa discussão para fevereiro do ano que vem e o governo, nesse tempo, até fevereiro, poder sentar, né, com as categorias para poder ouvir e discutir aquilo que nós podemos melhorar nessa proposta. Volto a dizer, aquilo que foi aprovado pelo Congresso Nacional, inclusive com os deputados, a grande maioria dos deputados federais do Piauí, os 3 senadores que votaram contra os trabalhadores, realmente a PEC 103 ela é nefasta para o trabalhador de um modo geral. Mas o Estado do Piauí, e aí vindo de um governador que é do Partido dos Trabalhadores, onde o PT votou a nível nacional contra essa reforma, que veio do Jair Bolsonaro, então nós entendemos que o governador tem a obrigação moral de sentar com os trabalhadores e fazer uma discussão e tentar amenizar. Para você ter uma ideia, o aposentado e o pensionista, ele pagava a Previdência, mas ele tinha um teto, que era o regime geral de Previdência, 5.834, se não me falha a memória. Com a reforma do Jair Bolsonaro, esse teto caiu para um salário mínimo. O governador está botando um salário mínimo mais 14%, mas isso é muito pouco. Você tem, os professores, todos os professores aposentados do Estado vão pagar a Previdência, vai ser o presente de Natal. Então, aqueles servidores que ganham um salário menores, eles vão pagar a Previdência a partir da aprovação dessa PEC. Então, nós queremos fazer essa discussão mais ampla. A que vocês atribuem esse tipo de adequação, já dita que é necessário em todos os estados, esse tipo de adequação do governo do Piauí? Por exemplo, se fala muito no rombo do Estado, no déficit previdenciário, isso não é de agora, já se fala há alguns anos, embora o próprio governador Wellington Dias já esteja no seu 4º mandato. O senhor acredita que isso seja possivelmente para tentar amenizar a situação desse déficit? Olha, primeiro, nós temos aí uma legislação previdenciária que prevê um conselho com a participação dos servidores. Esse conselho nunca foi criado. Então, a primeira coisa que o governo deveria fazer é criar o conselho, colocar os servidores para que a gente possa estar lá dentro fiscalizando, para ver se esse déficit que o governo fala é realmente o déficit verdadeiro. Mas nós temos que voltar para o passado e dizer o seguinte: como era que a administração pública se comportava com relação à previdência dos servidores públicos estaduais? Havia um desconto por parte do servidor público, mas o governo ele não dava a sua contribuição patronal. Por muitos anos, o governo não dava essa contribuição patronal, que veio a passar a contribuir a partir de 2004, quando se formou o fundo. E mais, a nossa contribuição previdenciária cai na conta única do Estado. Construíram casas, apartamentos, com o nosso dinheiro. Ou seja, os governos que passaram, eles não se planejaram do ponto de vista da Previdência e agora querem colocar a culpa no servidor. Casas, no caso, unidades habitacionais? Foi construída. Nós temos aí, inclusive, políticos que se glorificam até hoje de ter construído casas, né, na sua gestão, e nós sabemos que o dinheiro foi usado, o dinheiro do desconto previdenciário dos servidores públicos. Então, nós não tínhamos um fundo de capitalização, o dinheiro caía na conta única, o Estado pegava esse dinheiro, gastava da forma como queria, ele não dava sua contribuição patronal, assim também como os outros poderes não faziam isso, e agora querem jogar toda a questão do déficit previdenciário nas costas do servidor público. E mais, na discussão da LDO deste ano na Assembleia Legislativa, a própria equipe econômica do governo apresenta dados onde há uma queda na parte que o governo cobre, né, previdenciária, que eles dizem que seria 1 bilhão por ano, e segundo a própria equipe econômica da Secretaria de Fazenda, estava em torno de 700 bilhões que ia gastar no ano de 2019. Agora, eu volto a dizer, aquilo que o governo está hoje gastando com a Previdência dos Servidores,
foi em razão dele não ter contribuído por anos e anos e anos a parte patronal. Hoje, para você ter uma ideia, o servidor desconta 14% do seu salário e o governo 28%, como os poderes. Como ele não fez, né, com muitos anos atrás, logicamente que essa conta tem que ser do governo e não de nós servidores. Vocês receberam total apoio da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Piauí. A opinião deles é compatível com a opinião dos deputados da oposição? Sim, é compatível, porque a Ordem também entende que tem que fazer uma discussão mais aprofundada, mais democrática, e não querer empurrar de goela abaixo um projeto desse, onde está se mexendo com a vida de todos os servidores públicos. Ok, presidente. Então, se haverá greve ou não, a gente fica sabendo o quê? Amanhã, quarta-feira ou na quinta? Quinta-feira nós estaremos fazendo uma Assembleia Geral. Aproveito aqui para convocar os policiais civis do Estado do Piauí na quinta-feira, lá na sede da Assembleia Legislativa, que nós vamos deliberar com as outras categorias pela paralisação ou não, né, de todos os serviços públicos, com o objetivo de suspender esse caráter de urgência dessa emenda 66, que foi encaminhada pelo Wellington Dias, e se fazer uma discussão previdenciária apenas no ano que vem. Ok, presidente, muito obrigada pela vinda do senhor. A gente deseja boa sorte não só para os policiais militares, civis, mas para todos os servidores que estão nessa luta tentando melhorias, não só pelos salários, mas principalmente pela aposentadoria e pensão também. Um ótimo dia para o senhor. Para a senhora também, eu agradeço o espaço. Obrigada. Obrigado.